Olá, boa tarde. Bem-vindos a mais uma sessão de Conversas com Ciência. No âmbito da missão de Serralves, enquanto referencial educativo e formativo, é sem dúvida importante manter a presença na divulgação e comunicação de ciência. E, neste novo registro, realiza-se mais uma sessão de Conversas com Ciência, a segunda deste ano, em parceria com o CIMAR, Centro Interdisciplinar de Investigação Marinha e Ambiental, ao qual agradecemos a singular e fundamental colaboração. Em particular, esta sessão tem como tema a comemoração do Dia Mundial das Zonas Úmidas e os 50 anos da Convenção de Ramsar, assinalados a 2 de fevereiro, e contará com a presença dos oradores convidados José Teixeira e Sandra Sarmento, com a moderação de Sandra Ramos. José Teixeira, doutorado em Biologia e coordenador do Gabinete de Comunicação de Ciência do CIMAR, entre outros, é responsável pelo desenvolvimento e implementação de projetos de literacia do oceano, como a campanha Ocean Action, direcionada para a sensibilização da sociedade para o problema do plástico nos oceanos. A Sandra Sarmento, diretora regional da Conservação de Natureza e Florestas do Norte, desde 2019, do ICNF, Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas. Tem uma licenciatura em Arquitetura Paisagista, mestrado em Instrumentação e Técnicas de Apoio ao Desenvolvimento Rural, especialização de Gestão de Recursos Naturais. Pós-graduação em Desenvolvimento Sustentável e Promoção da Iniciativa Local em Meios Rurais, tendo concluído a componente curricular do doutoramento em Arquitetura Paisagista e Ecologia Urbana. Na moderação temos a Sandra Ramos, bióloga e doutorada em Ciências do Mar pela Universidade do Porto, em colaboração com a Universidade de Miami, Estados Unidos. Atualmente é investigadora do CIMAR, onde se dedica ao estudo de várias áreas da ecologia marinha. Ao longo da sua carreira, participou na implementação de políticas ambientais e promoveu a participação ativa de diferentes atores na conservação dos ecossistemas marinhos. Apenas antes de iniciarmos a sessão, deixar ficar aqui algumas notas de funcionamento. Ao longo de toda a sessão teremos o chat a funcionar, por favor, podem comunicar connosco, sintam-se à vontade para colocar as questões, para partilhar reflexões, opiniões. No fim da exposição dos oradores convidados, haverá tempo para resposta a essas questões e, desde já, deixar ficar o convite a todos os participantes para intervirem, direcionando as questões e colocando-as diretamente aos nossos oradores. Para isso, basta utilizar a funcionalidade do acenar a mão, que nos dá a indicação de que o querem fazer e se lhes há permitida essa interação. Muito obrigada e uma boa sessão a todos. Sandra? Boa tarde, obrigado, Marta. Boa tarde a todos. Em primeiro lugar, gostava de agradecer, em nome do CIMAR e em nome pessoal, este convite para estarmos aqui em mais uma Conversas com Ciência sobre um tema tão interessante, sobre umas zonas que se calhar não são assim muito conhecidas do público em geral. Mas eu espero que ao longo desta conversa todos fiquemos aqui mais cientes da importância destas zonas úmidas e percebermos um bocadinho de que forma é que também todos nós podemos ajudar a contribuir para a conservação da sua biodiversidade e de toda a riqueza natural que elas têm. Sem mais demora, eu vou passar então a palavra ao meu colega, ao José, que nos vai falar de umas áreas úmidas muito particulares, os charcos, e de certeza bastante interessante para todos nós. Zé. Muito boa tarde a todos. Obrigado também pelo convite e é um prazer poder participar aqui nesta parceria que tem dado frutos tão interessantes. E a minha apresentação hoje iria abordar as pequenas zonas úmidas, eventualmente dentro das zonas úmidas, as que serão menos conhecidas e as que poderão ter aqui um papel bastante importante ao nível não só da conservação da biodiversidade, mas também dos serviços dos ecossistemas. Eu vou pôr aqui esta apresentação. Confirmem-me só se está a passar. Sim. Ok. Portanto,
Eu vim a falar dos charcos e das pequenas zonas úmidas e a sua importância para a conservação da biodiversidade. Não há, não há em Portugal um termo coerente em todo o país para denominar as pequenas zonas úmidas, varia um bocadinho de região para região, mas de uma forma geral o termo mais conhecido são os charcos. E em termos europeus, os charcos são todas as zonas úmidas com menos de 4 metros de profundidade e com menos de 1 hectare de área. Em Portugal, por exemplo, uma área perto de 1 hectare dificilmente será considerada um charco, provavelmente já seria considerada uma lagoa ou até um lago, mas os charcos diferem tanto das lagoas como dos lagos, principalmente os lagos, por exemplo, pela sua profundidade, são zonas relativamente pouco profundas, com menos de 4 metros de profundidade e, portanto, não têm aquilo que se chama em ecologia ou limnologia a termoclina, portanto uma separação de temperaturas na água. Os charcos têm diferentes tipologias e aqui estão algumas tipologias mais comuns em Portugal, desde charcos de altitude, em trofeiras, em zonas dunares, em zonas de planície, onde, por exemplo, existem os charcos temporários mediterrâneos, que são o único charco, a única tipologia de charco que está devidamente protegida pelas diretivas comunitárias, mas existe uma enorme tipologia destas pequenas zonas úmidas e que têm todas elas uma grande importância ao nível dos serviços de ecossistemas. Os charcos calcula-se que representem cerca de 30% da superfície de água doce do mundo, o que é um valor bastante substancial. Portanto, são uma reserva importante de água doce. Os 30% é de superfície, não é de volume. Naturalmente terão menos volume, mas representam uma importante reserva de água doce, quer para a biodiversidade, quer para a agricultura, que estava, por exemplo, muito associada à agricultura tradicional. Na agricultura tem essa importância não só de ser usada para a rega, mas também por uma característica que todas as zonas úmidas têm. E os charcos acabam por ser um bom símbolo da importância de todas as zonas úmidas, e todos estes serviços replicam-se em todas elas. Mas esta característica dos charcos poderem funcionar como uma espécie de esponja nos ecossistemas, ou seja, quando há água a mais, eles absorvem a água e fazem-na também encaminhar-se mais rapidamente para os lençóis freáticos, por exemplo, e quando existe falta de água ou falta de umidade no solo, ele liberta essa umidade e permite manter umidade durante mais tempo. São zonas de elevadíssima produtividade primária, associada essencialmente às plantas aquáticas e ao fitoplâncton, e naturalmente isto faz com que seja, por um lado, uma zona importante de transferência de energia para os ecossistemas, né? Essa energia captada pelas plantas vai passar ao longo da cadeia alimentar para os ecossistemas e vai passar para os ecossistemas terrestres envolventes, e vai funcionar como sumidor de carbono, porque as plantas fazem exatamente isso, elas retêm carbono e através dos ciclos biogeoquímicos fazem também a sua retenção nos sedimentos. Têm, além do mais, uma enorme importância ao nível da conservação da biodiversidade. Tem também um valor educativo bastante elevado e isto tem sido aproveitado, por exemplo, no projeto Charcos com Vida, que é um projeto que já existe desde 2010, portanto já existe há 11 anos, e é um projeto que se dedica essencialmente à sua exploração pedagógica e não só, mas que aproveita esta característica dos charcos serem de fácil construção e manutenção, mesmo em ambiente urbano e mesmo dentro das escolas, terem pequenas dimensões e facilitarem a observação tanto de fauna como de flora, que com recursos relativamente simples são fáceis de identificar.
E aqui vemos exatamente a questão da biodiversidade associada aos charcos. Este é um artigo importante nesta sensibilização para a importância dos charcos, em que se vê exatamente que, por exemplo, dentro de dois dos grupos mais importantes em termos de diversidade de espécies ou de riqueza de espécies dos charcos, os macroinvertebrados, ou seja, os invertebrados visíveis a olho nu, que inclui um grande número de grupos, de qualquer maneira, mas vemos que a biodiversidade dos charcos é maior do que qualquer outra zona úmida de água doce, que sejam rios, lagos, ribeiros, represas, etc. O mesmo se passa com plantas e o mesmo se passa, por exemplo, com alguns vertebrados, como os anfíbios, etc. Portanto, vemos que há uma importância desproporcionada no valor dos charcos em relação à sua visibilidade, ao seu reconhecimento e à sua proteção. Aqui esta imagem, de alguma maneira, representa um pouco de toda a biodiversidade dos charcos. Mais uma vez, representa também a biodiversidade das zonas úmidas, pelo menos de água parada. E naturalmente vemos aqui a grande diversidade de plantas, a grande diversidade de micro-organismos, desde fitoplâncton, zooplâncton, de invertebrados, com os vários grupos de anfíbios, répteis, mamíferos e aves. E isto faz com que muitos destes animais sejam importantes, por exemplo, para o controle de pragas, e muitas vezes as pessoas associam os charcos a zonas de produção, digamos assim, de mosquitos. Isso naturalmente acontece em todas as zonas de água parada, mas acontece essencialmente em zonas em que não exista biodiversidade. E num charco, a quantidade de predadores de larvas de mosquitos é muito grande e, portanto, este problema, digamos assim, é controlado nestes sítios. É também um importante controle de pragas agrícolas, porque várias espécies que aqui se reproduzem ou se refugiam têm na sua alimentação os invertebrados que acabam por ser problemas para a agricultura. E aqui uma mostra da diversidade, das formas da vida que nós podemos encontrar no charco, desde daquilo que nós podemos encontrar numa gota d'água, como as microalgas ou o zooplâncton, ou passando para as plantas aquáticas, que têm uma função importantíssima, não só, como já referi, na conservação do CO2 e, portanto, na sua função como sumidouro, mas também, por exemplo, para a depuração da qualidade da água. E nós, por exemplo, no CIMAR temos um grupo que se dedica a este tema, em que a Sandra pertence, em que se estuda exatamente o papel das plantas para a depuração da água a diferentes níveis, seja de efluentes industriais ou da pecuária, os metais pesados, diferentes tipos de poluentes têm uma remoção muito eficiente com o uso de várias destas plantas. Aqui, por exemplo, temos uma das espécies ameaçadas dos charcos, que é o verdadeiro trevo de quatro folhas, a Marsilia quadrifolia, uma espécie muito ameaçada e muito rara, mais comum no sul do país. Infelizmente temos também o outro lado, né, desta realidade, que são as plantas invasoras, que são uma das ameaças mais importantes para todas as zonas úmidas, e os charcos, neste aspecto, são particularmente sensíveis às ameaças, porque tendo uma área pequena, podem ser muito facilmente colmatados, por exemplo, pelas espécies invasoras, como, por exemplo, esta, que será eventualmente das piores, a do canto superior direito, o jacinto d'água. Mas algumas plantas
já terrestres, mas que aparecem em zonas úmidas, como a cana da Índia, são plantas de muito difícil remoção, que estão a invadir todo o território e que, se não se tomarem medidas urgentes, poderão ser um problema a curto prazo. Aqui uma imagem também da diversidade dos grupos de fauna invertebrada dos charcos, desde coleópteros aquáticos a himenópteros, por aqui o barqueiro, o escorpião d'água, acarídeos, as sanguessugas, moluscos, hidras, que é um grupo muito interessante do ponto de vista da sua biologia. Aqui, por exemplo, as larvas de libelinha e de libélula, larvas de efemerópteros, tricópteros, e aqui os alfaiates, que são também himenópteros. Portanto, temos aqui uma diversidade espantosa de vida que serve, lá está, para não só para mostrar e sensibilizar as populações e as gerações mais novas para a importância destas zonas, mas também que têm, obviamente, funções ecológicas importantes e, por exemplo, as larvas de libélula e as libelas adultas são predadoras natas de mosquitos, tanto no estado larvar como no estado aquático. E aqui mais algumas imagens de alguns destes invertebrados, incluindo, por exemplo, aqui esta espécie de triópse, uma espécie que se chama primitiva porque existem registros fósseis iguais com mais de 300 milhões de anos. E aqui, mais uma vez, as espécies invasoras que estão a chegar, como as espécies de lagostim de água doce. São muito importantes para os anfíbios, porque permitem a sua reprodução. E se repararmos, a diversidade de espécies nestes ambientes tem muito a ver, por um lado, com a ausência de grandes predadores como peixes, e isso é um facto importante, não é? Os peixes são predadores muito vorazes que nunca devem ser introduzidos em charcos, eles não são naturais de charcos e ao serem introduzidos dizimam toda a biodiversidade nativa. E aqui podemos ver alguns das espécies de anfíbios, das muitas espécies de anfíbios que podem ser observadas nos charcos, desde de tritões, salamandras, rãs, relas, sapos, sapo parteiro, por exemplo. Também nos répteis, algumas espécies são muito características deste tipo de ambientes, as cobras d'água e os cágados. Por exemplo, aqui temos uma espécie ameaçada, o cágado de carapaça estriada. E também aqui temos uma ameaça importante, que são as espécies invasoras, em particular a tartaruga da Flórida, que se reproduz em enormes quantidades no sul do país, já nas zonas, por exemplo, da Ria Formosa, e que, sendo uma espécie muito mais voraz, muito maior, que se reproduz mais cedo, em maiores quantidades, portanto, está rapidamente a expulsar as espécies nativas dos sítios onde coloniza. E os peixes, que infelizmente existem em alguns charcos introduzidos para fins lúdicos, para fins de pesca, por exemplo, ou para fins decorativos, e que constituem uma ameaça importante e que nunca devem ser introduzidos nos charcos. Por exemplo, em alguns casos introduz-se para controlar os mosquitos, mas é um erro, porque uma das razões pelas quais os charcos também têm uma diversidade muito grande é porque a biodiversidade está adaptada à possibilidade dos charcos secarem. Têm formas de resistência, com ovos de resistência, têm capacidade de fugirem do charco, procurarem outro. Os peixes não têm. E, portanto, se introduzir peixes para controlar mosquitos, e se esse charco secar, os peixes morrem, só que, entretanto, comeram todos os predadores naturais e, a seguir, quando o charco encher, vai ser uma poça fácil para o crescimento dos mosquitos. E, por fim, as aves aquáticas ou espécies que
se alimentam junto dos charcos, como os andorinhões, como no caso dos mamíferos também os morcegos aparecem muito junto aos charcos para se alimentarem dos mosquitos. Também a lontra, o rato d'água, o musaraño d'água. Nós, dentro da campanha Charcos com Vida, incentivamos o inventário de charcos, a adoção de charcos por parte das escolas. Agora bloqueou aqui um bocadinho. Incentivamos também a construção de charcos e damos orientações para a construção de charcos, por exemplo, incentivando a que os charcos sejam feitos com o mínimo de inclinação de margens, que é a característica que mais fomenta a biodiversidade. E incentivamos também a recuperação de charcos, quer em zonas urbanas, quer em escolas ou em ambientes rurais. Por exemplo, aqui temos uma formação de jardineiros da Câmara do Porto, onde tentamos passar as melhores técnicas para a gestão da água nos parques urbanos, por exemplo, evitando que sejam esvaziados na altura da reprodução, etc. Por fim, dentro da campanha, incentivamos também a proteção destas pequenas zonas úmidas, porque são zonas que, apesar de toda esta importância, não têm, na sua maior parte, qualquer tipo de estatuto de conservação e, portanto, nós tentamos implementar este conceito da micro-reserva através de parcerias locais e através de patrocínios e apoios, através de um fundo do Oceanário que permitiu a criação de uma micro-reserva, por exemplo, no Mindelo, porque, sendo zonas muito pequenas, fogem da lógica das grandes áreas naturais e, portanto, uma área de meio hectare ou até menos, uma área de 100 metros quadrados, pode ser mais que suficiente para a proteção de um charco muito importante para a biodiversidade. E na campanha, naturalmente, investimos também bastante na parte educativa, na exploração pedagógica dos charcos, através de diferentes tipos de atividades de campo ou de sala de aula. Naturalmente, nós sabemos que todas as zonas úmidas estão muito sujeitas a um conjunto de ameaças que passam naturalmente por várias destas imagens que vemos aqui, que incluem a destruição de charcos, por exemplo, para fins urbanísticos ou industriais, a perturbação, a deposição de lixo, a introdução de espécies exóticas, como já falamos, algumas delas com caráter invasor, práticas de gestão incorretas, as alterações climáticas que fazem, por exemplo, com que os índices de pluviosidade ou que os períodos de chuva sejam mais irregulares e que, por exemplo, em alguns casos haja início da reprodução com as primeiras chuvas, mas depois, se de repente deixa de chover durante algumas semanas, todas aquelas larvas de anfíbios ou os ovos de outras espécies acabam por ficar inviáveis porque o charco seca. Falta informação científica, falta saber onde é que existem os charcos e onde é que existem os charcos mais importantes e, acima de tudo, faltam leis especiais direcionadas para a sua conservação. Por exemplo, a Lei Quadro da Água não menciona charcos, por exemplo, e era absolutamente essencial que se passasse a considerar estas pequenas zonas úmidas através de medidas de proteção, através, por exemplo, de medidas agroambientais que pudessem apoiar ou até financiar, idealmente, por exemplo, os pequenos agricultores na manutenção dos charcos, tal como acontece com outras estruturas. Sabe-se que os charcos estão muito associados, por exemplo, à agricultura tradicional e, nesse sentido, seria importante algum tipo de apoio a esses agricultores para poderem manter ou criar novos charcos.
seria preciso, obviamente, controlar e fiscalizar as fontes de poluição, manter corredores ecológicos. Muitas destas espécies são de mobilidade reduzida, por exemplo, muito sensíveis à criação de barreiras, o controle de espécies invasoras e, acima de tudo, no início da sua invasão, o combate às alterações climáticas e, naturalmente, a sensibilização e a educação da população para a importância destes ecossistemas, que, no fundo, sendo pequenos, como já vimos, são também de enorme importância para a conservação da biodiversidade e se calhar dentro dos ecossistemas continentais serão equiparados eventualmente às florestas ao nível da sua importância. Portanto, esta era a mensagem que eu queria passar, não é? Da importância desproporcionada destas pequenas zonas úmidas e a importância de nós podermos passar a considerar estas zonas úmidas para a sua conservação, seja a nível institucional, estatal, mas também ao nível local. E, por exemplo, Serralves é um bom exemplo nesse sentido, porque ao fim de vários anos de plano de criação de uma zona úmida, o ano passado fez exatamente essa criação no Lameiro de uma zona úmida que é excepcional e que tem uma biodiversidade muito apreciável e que funciona, lá está, como demonstrativo para todos os visitantes de como se pode fomentar a biodiversidade e criar paisagem bonita com serviços importantes. Deixaria as perguntas para o fim, penso eu, e passava a minha palavra para as Sandras. Obrigado, Zé. Obrigado por teres partilhado connosco toda esta riqueza, toda esta biodiversidade, não é? Como tu te referiste, que estas pequenas manchas de água, não é? Que estão mesmo às vezes aqui ao pé das nossas casas têm. Mesmo com esses nomes todos estranhos desses organismos que foste partilhando, todos nós ficamos sensibilizados para a importância que eles têm. Vou passar agora então a palavra à Sandra, que nos vai trazer mais informação sobre as zonas úmidas, outras não necessariamente de água doce como aos charcos, mas outras do género, e também sobre a posição um pouco do ICNF relativamente à conservação destas áreas. Sandra? Muito obrigada, Sandra. Eu começava naturalmente por cumprimentar os colegas de painel e, obviamente, todos os participantes que nos acompanham hoje. E agradecia naturalmente à Fundação de Serralves e ao Conversas Consciência esta oportunidade para estarmos hoje aqui a falar sobre um tema tão relevante sobre o ponto de vista da conservação e da biodiversidade. Eu trouxe uma apresentação, portanto, quando me lançaram um desafio, eu espero que já estejam a ver a minha apresentação. Já conseguem ver? Sim, Sandra, sim. Okay. Portanto, como eu vos estava a dizer, o desafio que me lançaram era falar um pouco sobre aquilo que era a gestão das zonas úmidas em contexto de alterações climáticas e eu entendi que era importante não deixarmos de falar sobre aquilo que foi também o tema das comemorações dos 50 anos da Convenção de Ramsar, que foram comemorados este ano, dia 2 de fevereiro. Portanto, parabéns, obviamente, à Fundação pela oportunidade do tema e pela possibilidade de nos deixar de constituirmos hoje aqui um fórum de debate sobre um tema tão relevante como este das zonas úmidas e dos desafios que se colocam hoje à gestão das zonas úmidas em contexto de alterações climáticas. E como eu vos estava a falar, importa naturalmente falarmos um pouco sobre aquilo que são as zonas úmidas e sobre aquilo que é o seu papel para a biodiversidade. E, portanto, começando por aquilo que são as zonas úmidas, importa dar nota que zonas úmidas são áreas quer inundadas ou alagadas com água, que podem ser permanentes ou sazonais. O José trouxe-nos aqui um exemplo de uma zona úmida muito relevante, os charcos, e percebemos
que, apesar de ser uma pequena zona úmida, tinha, obviamente, associada a si uma relevante biodiversidade, um conjunto de espécies muito relevantes que, obviamente, importa destacar. Nas zonas úmidas incluem-se os pântanos, os charcos, os lagos, os rios e os paúis. E as zonas úmidas também incluem, naturalmente, os estuários, com os tapais e as vasas, os mangais, os sistemas dunares, os recifes de coral e, portanto, inclui uma panóplia imensa de áreas, as turfeiras. Eu trouxe aqui, tentei, obviamente, por este conjunto de imagens, trazer aqui um pouco aquilo que são a vasta gama de zonas úmidas que nós podemos encontrar. As zonas úmidas têm, de facto, aqui uma ligação e um elemento essencial, estruturante, que é a água que as liga. E falando da água, e falando naturalmente das comemorações dos 50 anos da Convenção de Ramsar, não podemos deixar de falar daquilo que foi o tema escolhido para este ano e a relevância do tema e a importância que está subjacente. De facto, a água é hoje um tema muito preocupante, porque enfrentamos uma crise hídrica, não é, que tem vindo a crescer, porque de facto usamos mais água potável do que aquela que conseguimos repor. E isso leva-nos a que tenhamos que refletir sobre essa questão, porque efetivamente a água, o tema água e a disponibilidade da água são fulcrais quando falamos de zonas úmidas e quando falamos naturalmente daquilo que as zonas úmidas nos proporcionam, como é o facto da biodiversidade. E, portanto, o tema das comemorações do Dia Mundial das Zonas Úmidas de 2021 foi de facto, zonas úmidas e água, no sentido de sensibilizar as pessoas para aquilo que é esta questão da água e da problemática associada à disponibilidade de água doce. E, portanto, este foi o logotipo das comemorações do dia 2 de fevereiro de 2021, zonas úmidas e água, e que naturalmente davam um grande destaque àquilo que é a água como suporte de vida nas zonas úmidas e como elementos inseparáveis que são. Ora bem, falando obviamente de zonas úmidas, já ficamos naturalmente com a percepção de que zonas úmidas têm de facto aqui uma grande abrangência e inclui um conjunto de ecossistemas muito vasto, mas de facto a sua proteção está muito associada àquilo que é a Convenção de Ramsar. A Convenção de Ramsar é o único tratado que foca num único ecossistema, portanto, e que é das primeiras convenções, portanto, ela fez este ano 50 anos, do dia 2 de fevereiro de 1971, foi quando ela foi assinada, e esta convenção, de facto, remete-nos para a importância das zonas úmidas e, naturalmente, para a importância deste habitat para as aves aquáticas. A Convenção de Ramsar, portanto, visa, obviamente, criar aqui um compromisso por parte das partes contratantes que se comprometem a designar zonas úmidas com elevado valor para integrar a lista dessas zonas úmidas de importância internacional, que são os chamados sítios Ramsar, e também, obviamente, obriga as partes contratantes a fazer o uso sustentável das zonas úmidas e cooperar em questões transfronteiriças. Ora bem, falando em Convenção de Ramsar, não podemos deixar de dar aqui, obviamente, a situação daquilo que são os sítios designados em Portugal, e nós temos atualmente 31 sítios Ramsar em Portugal, sendo que 2 deles em Portugal continental, 18 deles em Portugal continental e 13 no arquipélago dos Açores. Num contexto mais global, eu tentei trazer aqui alguns números que eu acho que são relevantes. De facto, o número de sítios Ramsar em todo o mundo ronda aos 2.414, que é já um número muito significativo e muito relevante, que demonstra bem, por um lado, a importância destas áreas e, obviamente, a sensibilidade que vamos tendo para reconhecer a sua relevância. E de facto, isso traduz-se numa área muito significativa a nível nacional, por exemplo. Portanto, quando falamos em 31 sítios, falamos também numa superfície de 132 mil hectares de área que integra, obviamente, estes sítios da Convenção de Ramsar, os sítios Ramsar. Aqui na Zona Norte, destaco, obviamente, as lagoas de Bertianos e São Pedro dos Arcos, em Ponte Lima.
Falávamos então, já demos aqui, obviamente, já falamos um pouco sobre aquilo que é a importância das zonas úmidas. O José Teixeira, na sua apresentação, obviamente, a propósito dos charcos, foi destacando aqui grande parte daquilo que são os serviços que estas zonas úmidas nos proporcionam, mas importa, contudo, e quando falamos na sua importância, importa destacar aqui algumas questões, obviamente, que são fundamentais. Desde logo, o facto das zonas úmidas armazenarem e limparem a água, porque mantêm e fornecem a maior parte da nossa água doce. Aliás, o José também fez aqui referência a isso. Filtram naturalmente os poluentes de forma natural, tornando a água potável e obviamente, aí a vegetação associada tem um papel muito, muito importante. Por outro lado, também as zonas úmidas nos produzem imensos alimentos e, portanto, destacava aqui a questão da aquicultura, destacava também os arrozais, destacava a pesca, toda ela muito associada e suportada pelas zonas úmidas. Sustentam também a nossa economia e, de facto, aqui dava aqui algumas referências, porque as zonas úmidas são o ecossistema mais valioso e, portanto, fornecem serviços no valor de 47 trilhões de dólares por ano, o que é, de facto, muito relevante. Mais de 1.000 milhões de pessoas dependem das zonas úmidas como sustento. Portanto, isto revela a sua importância, obviamente, para a biodiversidade, mas também para a economia global. As zonas úmidas são, de facto, ecossistemas muito relevantes e muito importantes para a economia. Por outro lado, e obviamente destacando agora a questão da biodiversidade, elas fornecem, portanto, um lar para a natureza. São 40% das espécies mundiais vivem e reproduzem-se em zonas úmidas, portanto, estamos a falar aqui de um número muito significativo. Os recifes de coral abrigam 25% de todas as espécies, são de facto áreas muito relevantes sobre o ponto de vista da biodiversidade. Por outro lado, estas zonas úmidas também têm aqui funções muito relevantes naquilo que diz respeito à questão dos serviços que nos prestam relativamente, por exemplo, às inundações, às tempestades, aos eventos extremos. Portanto, elas mantêm-nos seguros. As zonas úmidas fornecem proteção contra inundações, contra tempestades e, portanto, são de facto áreas muito relevantes que nos ajudam a regular o clima e aí destacava também o papel das torfeiras. De facto, as torfeiras armazenam 2 vezes mais carbono do que as florestas, são muito relevantes naquilo que diz respeito à questão climática e ao armazenamento enquanto sumidouro de carbono. Ora bem, de facto, as zonas úmidas são ecossistemas de transição ambiental, ecossistemas muito relevantes e que garantem a transição entre aquilo que são os ambientes aquáticos e os terrestres. E, obviamente, naquilo que é o desafio que me foi colocado aqui hoje, importa dar aqui algum destaque a algumas das funções que as zonas úmidas nos proporcionam e que nos ajudam, nomeadamente, no combate às alterações climáticas. E, obviamente, quando falamos em alterações climáticas, falamos, naturalmente, na ocorrência de eventos extremos, no aumento das temperaturas, no aumento do nível das águas do mar e, portanto, isso tudo, obviamente, encontra naquilo que é as zonas úmidas, portanto, um reforço no caso, por exemplo, da proteção do litoral, elas funcionam como amortecedores e protegem as áreas litorais contra esses eventos climáticos extremos. Por outro lado, essas zonas úmidas absorvem, e isso também o José Teixeira deu aqui nota, absorvem as águas e, portanto, durante os fenómenos de cheia, ou seja, durante fenómenos de elevada precipitação, elas conseguem absorver as águas das cheias durante esses fenómenos e, portanto, também nos criam aqui, obviamente, criam-nos oportunidades para encararmos de uma forma mais eficiente a questão do fenómeno das alterações climáticas. Por outro lado, as pradarias marinhas absorvem carbono e, portanto, aí dava uma nota de que elas têm aqui, são sumidouros de carbono muito relevantes e os recifes, naturalmente, também têm aqui um papel relevante naquilo que é a questão dos eventos extremos. E eu dava aqui nota de que, quando falamos, obviamente, em zonas úmidas como sapais, os mangais, as pradarias marinhas e os recifes de coral, importa dar nota do papel que elas têm, naturalmente, como amortecedores daquilo que são os eventos extremos. E o facto também de reduzir a intensidade de ondas, de tempestades e de tsunamis
e de protegerem 60% da população humana mundial que vive e trabalha no litoral de inundações. De facto, as zonas úmidas têm um papel de amortecedor muito relevante e funcionam, obviamente, nestas situações como áreas protetoras contra eventos climáticos extremos. Ora, importa também destacar aqui o papel das turfeiras, dos mangais e das pradarias e naquilo que diz respeito ao facto deles configurarem sumidouros muito relevantes de carbono e são absorverem e armazenarem grande parte do carbono. Por isso, quando drenamos estas áreas, de facto, para além de estarmos a comprometer a absorção do carbono, estamos também a libertar elevadas quantidades de carbono. Isso torna-se um problema muito relevante que temos que atender. As turfeiras, por outro lado, cobrem 3% da superfície da Terra e armazenam aproximadamente 30% de todo o carbono terrestre, ou seja, o dobro da quantidade de todas as florestas do mundo em conjunto. Isto é, de facto, muito relevante quando estamos a falar de alterações climáticas e, portanto, o papel das turfeiras é, de facto, absolutamente essencial enquanto sumidouros de carbono. Por outro lado, as zonas úmidas interiores funcionam também, como já fui referindo, e os rios, e os lagos e os paús, como esponjas e, portanto, em situações de inundação, absorvem e naturalmente armazenam o excesso das águas pluviais, reduzindo, consequentemente, o risco das inundações e, naturalmente, tem aqui um efeito também de amortecedor de cheias. Por outro lado, armazenam e constituem áreas de armazenamento de água que, obviamente, contribuem para atrasar o início da seca. Ora, já fomos falando aqui de muitos dos fatores que ameaçam as zonas úmidas e, de facto, as zonas úmidas, e José também já referiu na sua exposição, que são fortemente ameaçadas, por um lado, obviamente, pelas questões da poluição, seja urbana, seja industrial, a poluição da água tem aqui, obviamente, um efeito nefasto. Por outro lado, o assoreamento acelerado que vimos assistindo, portanto, nas zonas estuarinas e que, naturalmente, também compromete as zonas úmidas. A proliferação das espécies exóticas invasoras e, portanto, José também fez referência na sua exposição a algumas delas, naturalmente, que comprometem a biodiversidade, comprometem naturalmente as zonas úmidas e, portanto, esta é uma questão que temos que atender e que dar grande relevância, porque, de facto, temos já diversas situações de comprometimento de alguns sistemas úmidos exatamente pelas espécies exóticas invasoras. Por outro lado, a perda de habitat para empreendimentos imobiliários, turísticos e agrícolas. Este é, de facto, também um dos problemas, ou uma das grandes ameaças das zonas úmidas. Por exemplo, as zonas estuarinas, pelas construções, obviamente, as zonas, portanto, mais próximas à própria agricultura e as drenagens que muitas vezes se fizeram também ajudaram a comprometer muitas vezes alguns destes sistemas úmidos e que importa naturalmente ter em conta e, obviamente, contrariar estes processos. Por outro lado, o fenómeno das alterações climáticas, naturalmente, isto são sistemas, as zonas úmidas são sistemas muito vulneráveis, obviamente que têm e contribuem de forma muito efetiva para contrariar os efeitos das alterações climáticas, mas não deixam de ser sistemas vulneráveis e, obviamente, podem também sofrer com essas alterações climáticas. E, portanto, importa, obviamente, chamar a atenção para aquilo que é a gestão sustentável destas zonas úmidas. Destacava também, obviamente, aquilo que é os processos de destruição das galerias ripícolas, da alteração dos rios e ribeiros e, portanto, tudo isso são processos que, de alguma forma, comprometem e ameaçam naturalmente o futuro das zonas úmidas. Obviamente que quando falamos em zonas úmidas e respondendo ao desafio que me foi colocado, identificadas as ameaças a que elas estão sujeitas, importa naturalmente colocar em cima da mesa aquilo que são os desafios para o futuro. E de facto os desafios são enormes, porque dada a relevância das zonas úmidas e tendo em conta aquilo que são as ameaças que hoje afetam estas áreas, importa de facto dirigir políticas, obviamente políticas que acomodem com um grande foco para as zonas úmidas, nomeadamente as políticas relacionadas com as alterações climáticas. E naturalmente, outra questão que é muito relevante neste desafio é o restauro das zonas úmidas degradadas.
nós temos que olhar com grande atenção para aquilo que são as zonas úmidas que começam a evidenciar alguma degradação e, obviamente, trabalharmos todos em conjunto para restaurar estas áreas e garantir que elas, de facto, voltam a estar disponíveis para prestar os serviços essenciais associados à sua função. Por outro lado, é necessário e, portanto, cada vez mais é importante nós despertarmos a consciência cívica de todos para a importância das zonas úmidas na mitigação das alterações climáticas. Isto é, de facto, ações como aquela que hoje estamos aqui a fazer e outras que têm vindo a ser efetuadas são muito relevantes porque é importante que todos tenhamos consciência da importância destas áreas na mitigação das alterações climáticas, da importância destas áreas também para a biodiversidade e, portanto, a necessidade de continuarmos a trabalhar em situações de sensibilização e, naturalmente, de comunicar cada vez mais a importância daquilo que é as zonas úmidas e o serviço de ecossistemas associados a essas zonas úmidas. Por outro lado, obviamente, temos todos que trabalhar em prol de um uso sustentável das zonas úmidas. Ou seja, naturalmente, as zonas úmidas têm vindo a ser alvo de pressões e de algumas ameaças, como já foi aqui referido, mas é importante que nós tenhamos consciência, por um lado, da sua importância e da sua relevância, para que possamos conhecê-las, para que possamos fazer um uso sustentável destas zonas. E, obviamente, fomentar a conservação dessas áreas é muito relevante. E, portanto, restaurar, conservar, usar de forma sustentável, não drenar, de facto, isto é absolutamente essencial. Obviamente, houve, durante muitos anos, vários processos de drenagem de zonas úmidas que comprometeu, naturalmente, e degradou estes ecossistemas, mas que importa, e penso que hoje, ao termos consciência da sua importância, estamos todos conscientes e sensibilizados para que este tipo de ações de drenar zonas úmidas não se façam. Por outro lado, obviamente, a questão da construção, as zonas úmidas, essencialmente as estuarinas, as áreas ribeirinhas, têm sofrido ao longo dos anos muita pressão da construção urbana, turística e, portanto, tudo isso são fenómenos que hoje cada vez acontecem menos, porque de facto temos hoje um conjunto de figuras muito relevantes, figuras de proteção que garantem a proteção destas áreas, desde logo a Convenção de Ramsar, depois, obviamente, uma boa parte das nossas áreas que integram os sítios Ramsar têm outras figuras de proteção, integram a Rede Natura ou integram áreas protegidas de âmbito nacional, regional ou local, e, portanto, estão hoje bem mais protegidas. Obviamente que, para além destas figuras, temos também outras que, de alguma forma, também salvaguardam estas áreas, designadamente a Reserva Ecológica Nacional e, obviamente, a questão da Lei da Água e toda a legislação associada que protege também estas áreas. E, portanto, fica então aqui a mensagem de que estas áreas devem ser, de facto, alvo de grande atenção, de grande preocupação, dada a sua relevância e dada a sua importância para a biodiversidade e, naturalmente, tendo em conta aquilo que são os grandes serviços que elas prestam, desde logo mitigação das cheias, produção de alimentos, melhoria da qualidade da água, armazenamento de carbono, manutenção da biodiversidade. Eu deixava, obviamente, aqui também, portanto, dava aqui uma nota, o ICNF tem aqui uma responsabilidade, obviamente, muito grande na implementação daquilo que é as questões associadas à Convenção de Ramsar e, portanto, temos trabalhado já há muitos anos nestas áreas e na sua proteção, desde logo, obviamente, todos os anos temos aqui várias iniciativas associadas à comemoração do Dia Mundial das Zonas Úmidas, temos naturalmente, obviamente, de forma empenhada, contribuído para a classificação dos sítios Ramsar e trabalhado naturalmente em prol da defesa destas áreas. Fica aqui, obviamente, um conjunto de informações que foram desenvolvidas e que constam do site do ICNF e que estão naturalmente disponíveis para consulta e que eu deixo aqui como indicação. Queria, obviamente, em jeito de conclusão, chamar a atenção que
de facto estamos perante áreas muito sensíveis, áreas vulneráveis, muito relevantes e que, quando bem geridas, estas áreas, de facto, são muito resilientes e muito importantes no combate às alterações climáticas. Por isso, obviamente, todos temos que trabalhar para a conservação e para promover o uso sustentável destas zonas úmidas. Muito obrigada pela vossa atenção. Fico naturalmente ao dispor para qualquer questão que possa existir sobre a minha apresentação. Muito obrigada. Muito obrigada, Sandra. Foi muito bom vermos que, para além dos charcos, em Portugal temos muitas outras zonas úmidas e que estes ecossistemas tão particulares fazem parte de uma lista enorme que existe a nível mundial. Antes de passarmos às perguntas, gostava só de relembrar aqui algumas questões importantes relativamente às zonas úmidas, que elas englobam não só zonas mais ligadas à terra, mas também zonas que estão no mar, que nós às vezes esquecemos de considerar como zonas úmidas. Não só os estuários, que são aquela zona terminal de mistura entre os rios e os mares, mas também os recifes de coral, que não temos aqui na nossa costa, mas temos aqui pradarias marinhas e outras zonas que são super importantes. Temos sempre que ter em mente que estas zonas úmidas são zonas de interface, são zonas de ligação, que ligam o mar à terra. E como tal, são zonas que não somos só nós, humanos, mas várias espécies do nosso planeta as acham super interessantes por isso. E a grande riqueza que elas têm assenta essencialmente nisso. O facto de várias espécies conseguirem retirar o maior proveito que estas áreas têm. E nós, humanos, somos mais umas dessas espécies que queremos estar lá e aproveitar todos estes bens e serviços que estas zonas nos passam. Mas, ao mesmo tempo, também as degradamos. E o grande desafio, como a Sandra estava a dizer e o Zé também, é tentarmos perceber como é que vamos conciliar, como é que nós vamos conciliar aqui a nossa presença, nós humanos, e a nossa necessidade constante de querermos cada vez mais, com a necessidade desta lista tão grande de espécies que está aqui a viver também nestas zonas e que também precisam destas zonas e que elas estejam saudáveis e íntegras para conseguirem depois também de outra forma ajudar-nos. Vou passar então agora aqui a várias perguntas que foram surgindo aqui no chat e começava por uma pergunta dirigida ao Zé, que é da Ana Oliveira, se não me engano, que pergunta como é que nós, como cidadãos, podemos ser mais ativos contra a preservação destes charcos. Se virmos um charco degradado ou poluído, que medidas podemos tomar? Muito obrigada pela apresentação. É o comentário da Ana. Obrigado, Ana. Os charcos, sendo habitats de pequena dimensão, têm esta vantagem de serem também relativamente fáceis de gerir e de construir. Uma das atividades que eventualmente um cidadão comum ou um professor, por exemplo, mais pode ajudar com os charcos é na criação de novos charcos. Naturalmente isso necessita de algum espaço, alguma disponibilidade de água, estar perto do lençol freático ou podermos impermeabilizar o solo e encaminharmos água para esse terreno. Mas será eventualmente a medida mais interessante para fomentar a biodiversidade, porque estamos a falar de espécies que muitas vezes precisam de uma rede de charcos. Por exemplo, na Europa tem-se usado cada vez mais o termo pondscape, ou seja, paisagem de charcos, para aludir a esta importância de que os charcos também não devem existir isoladamente. Deve haver uma rede que permita que haja contacto entre as micropopulações e, no caso de alguma, por exemplo, desaparecer devido a uma terraplanagem ou o que seja, elas poderem migrar essas micropopulações para charcos à volta, ou naquilo que em inglês chamam stepping stone, ou seja, saltar quase de pedra em pedra,
que os charcos permitem, não é, de fazer este salto das espécies de um para o outro e assim colonizarem áreas maiores. Há várias medidas que nos charcos são necessárias de ir fazendo de vez em quando. Uma delas é, por exemplo, a eliminação de espécies exóticas se elas aparecerem, em particular de plantas que possam colmatar até algumas espécies que são autóctones, como a lentilha d'água, que pode colmatar toda a superfície da água e convém, volta e meia, com uma rede normal, ir limpando. E essa é uma das medidas que nós incentivamos, é que seja feita, por exemplo, nos parques e jardins. Portanto, em vez de se esvaziar um charco para limpá-lo, deve-se pegar numa rede ou num ancinho e, na altura mais crítica, faz-se essa limpeza da vegetação em excesso. Volta e meia, passado alguns anos, é se calhar necessário retirar algum sedimento, porque ele vai assoreando, vai ganhando, não é, com a matéria orgânica, vai ganhando ali mais sedimento e vai perdendo coluna d'água e eventualmente será necessário a certa altura voltar a escavar um bocadinho ou tirar uma parte do sedimento, nunca retirar o sedimento todo e principalmente tenta manter o máximo de sedimento das margens onde estão os ovos de muitos dos invertebrados. Portanto, há muitas medidas. Nós temos um site que é os Charcos Convida, que eu coloquei no chat, que tem algumas medidas também, mas lá está, são todas elas bastante simples, manuais e que se podem fazer com pouco esforço. Obrigado, Zé. Temos aqui um pedido de interação, só aqui para ver o nome, da Maria de Glória Lemos, que pode colocar a sua questão. Não sei se nos está a ouvir. Consegue ativar o microfone? Agora penso que sim. Sim, estamos a ouvir. Obrigada. Obrigada eu, então. Antes de mais, gostaria de dar os parabéns pelas excelentes apresentações e pelo tema em si também a Serralves, à Fundação de Serralves, por ter-nos proporcionado este momento tão feliz de reflexão e de conhecimento. No entanto, a minha questão é um bocadinho mais no sentido de um pedido, no sentido em que nos deixaram um desafio, que é realmente sermos todos mais proativos na defesa do ambiente, neste caso dos charcos, das zonas úmidas. E neste sentido, eu pedia se seria possível disponibilizarem-nos os excelentes PowerPoints, de maneira que nós pudéssemos, enquanto educadores, realmente sensibilizar-nos, porque nem sempre podemos ir ao terreno, não só para a época em que estamos a viver, não é? Mas mesmo, isto vai passar, mas mesmo no dia-a-dia, muitas das vezes não nos é possível ir ao terreno, não é? Falava-se aqui há pouco, o professor José Teixeira falava em nós irmos à escola, aos alunos, mas nem sempre há essa disponibilidade em questões económicas, quase sempre, mais do que outras. E se de facto seria possível nós termos acesso aos excelentes PowerPoints, no sentido de realmente tornar-nos os nossos jovens cidadãos mais proativos relativamente a estas duas temáticas. Era tudo neste momento e obrigada pela vossa apresentação, uma vez mais. Muito obrigada, Maria. Eu acho que esta pergunta foi sendo respondida aqui no chat pela organização de Serralves, mas eu aproveito para relembrar que, por exemplo, relativamente aos charcos, no site do projeto Charcos Convida, não é, Zé? Existe uma vasta oferta educativa que poderão utilizar, assim como o próprio ICNF, não é, Sandra? Corrija-me, por favor, que também tem disponibilizados muitos materiais educativos que poderá usar, obviamente, nas suas aulas e acima de tudo, obrigado pela necessidade, não é, tipo, que tem de ajudar e sensibilizar as camadas mais jovens, não é, para a necessidade de preservarmos e conservarmos estas áreas. Tenho aqui também outro pedido Sandra, de intervir. Sim, Sandra, queres acrescentar alguma coisa? Sim, claro. Não sei quem é que estava a falar, eu também, mas Mariana? depois de falar o José, eu falo. Sim, não, podes... Ok. Não, só complementar esta informação, porque de facto
esta questão da educação, eu foquei assim muito de raspão, mas é de facto essencial, não é? Nós só podemos ter uma sociedade que queira conservar aquilo que conheça, não é? É preciso conhecer para ficar sensível e para poder agir em conformidade e em consciência. E nós, nesse sentido, por exemplo, fazemos várias formações de professores também que podem ser requisitadas e penso que os charcos, neste sentido, têm de facto esta vantagem de poderem funcionar quase como um laboratório vivo, né, que pode ser trazido até para dentro das escolas e é muito importante dar esta noção da importância da biodiversidade e dos ecossistemas de uma forma holística, não é? Porque as pessoas acabam por ser sensíveis muitas vezes para temas distantes, as florestas tropicais, as espécies mais emblemáticas, os grandes vertebrados, etc. Mas depois, por exemplo, os charcos acabam por ter uma conotação muitas vezes pejorativa, não é? O ir ao charco é algo que é mau, que não correu bem. Ou temos esta imagem dos anfíbios, por exemplo, como animais peçonhentos, e é importante nós percebermos que toda a biodiversidade está interligada, funciona em equilíbrio e não funcionam uns sem os outros. Não há ecossistemas mais importantes do que outros, ou espécies mais importantes que outros, e de facto só com essa, muitas vezes com esse contacto próximo, e nós temos uma exposição de anfíbios, por exemplo, que também já circula o país por 10 anos, e nós percebemos que existe uma predisposição das crianças para a descoberta e não existe um preconceito à partida. Nós é que temos, nós adultos, muitas vezes estes preconceitos em relação a algumas partes da biodiversidade, e é de facto através da educação que nós conseguimos, se calhar, tirar estes maus conceitos que existem. Depois há aqui uma pergunta sobre micro-reservas que, se houver tempo, depois eu gostaria de responder mais ao fim. Okay. Só queria dar mais uma nota para completar aquilo que o José disse e que a Sandra também já tinha dito. De facto, nós no nosso site temos muita informação naturalmente disponível para todos, e se houver algum interesse particular em alguma coisa que nós não tenhamos no site, também podemos conseguir ir disponibilizar para, obviamente, os docentes que necessitem. Relativamente à minha apresentação também, não há problema nenhum em disponibilizá-la, caso assim necessitem ou entendam, e portanto eu depois deixarei com a organização, e se a organização o entender, portanto também estou disponível para isso, não há problema nenhum. Obrigada. Temos aqui mais questões. Temos então a que se segue exatamente essas, é sobre se podias desenvolver um pouco mais o conceito de micro-reserva. Uhum. Sim, portanto, este conceito de micro-reserva foi implementado para estas situações em que estamos a falar de espécies ou de habitats que possam ocupar áreas relativamente restritas. E, portanto, não estamos a falar do lobo ou de uma ave de rapina que tem um território vasto e ou de ecossistemas muito vastos. Estamos a falar, se calhar, de uma gruta de morcegos, de uma população de uma espécie de planta que vive num afloramento calcário, de algo que existe ali numa pequena zona de uma duna, e, portanto, em que o mecanismo de proteção será geograficamente contido. Portanto, é algo que é pequeno em termos de escala. Então, a micro-reserva funciona de um ponto de vista prático como uma área protegida privada, e normalmente tem sido feita através de protocolos com empresas. A Quercus em Portugal, penso que terá sido em Portugal a entidade que mais tem incentivado as micro-reservas através de diferentes protocolos de patrocínio com empresas, exatamente, por exemplo, para a proteção de algumas lagoas temporárias no sudoeste alentejano, ou de uma população de planta aqui ou ali, e isto faz-se muitas vezes através de protocolos com os proprietários,
com um período que varia, não é? O mínimo aceitável é de 15 anos, mas normalmente vai até aos 25 anos como mínimo de protocolo de garantia de não destruição daquele habitat. E depois, durante esse tempo, obviamente, há alguma responsabilidade para a manutenção, para o acompanhamento e até para a utilização desse ecossistema, em alguns casos, para fins educativos. É um mecanismo que não é muito usado, mas que parece-me bastante útil para este tipo de situações. Posso só fazer um seguimento dessa questão que tocaste agora dos protocolos com terrenos privados, que era uma das perguntas que também estava aqui. Era exatamente essa, que tinha a ver com de que forma é que se podem implementar estes charcos em terrenos privados, como é que estas dificuldades podem ser superadas. Queres só explicar um bocadinho mais ou se puderes dar alguns exemplos para responder já a uma pergunta? Sim, esta é uma questão importante e isto varia muito, por exemplo, geograficamente em Portugal, se estamos no norte ou no sul. Por exemplo, no Minho não é muito fácil entrar em terrenos privados, mas por outro lado no Alentejo muitos dos terrenos privados estão vedados e, portanto, muitas vezes até para se visitar um charco, e aquilo que nós nos Charcos com Vida também incentivamos, que é a adoção de charcos. Por exemplo, uma escola que não tem um charco na escola pode adotar um charco nas redondezas, mas para isso tem que falar com o proprietário, né? Tem que encontrar o proprietário, tem que lhe passar esta informação de que aquele habitat é importante e, através destes protocolos, garantir que ou possa visitar o charco para fins educativos, ou idealmente que o dono não vai destruir esse charco. Acaba por muitas vezes não ser fácil, não é? Este tipo de compromissos a longo prazo, mas muitas vezes as pessoas também, por outro lado, têm sensibilidade e acabam por, se tiverem uma escola, se tiverem pessoas que demonstrem que aquele habitat é interessante, acabam por aderir a este tipo de campanhas, porque lá está, muitas das ameaças associadas à destruição dos charcos em zonas agrícolas, por exemplo, poderá ter a ver com a falta de conhecimento da sua importância, mesmo para para o próprio controle de pragas na agricultura, etc. Então, este contacto com os proprietários seria, de facto, muito importante. Obrigada, ou seja, tipo, é possível superar, não é, a questão dos terrenos privados e continuar a preservação e fomentar a preservação dos charcos. Vou passar agora então para... É possível, se me deixares só assim, muito rapidamente, dizer que isto poderia ser ainda mais facilitado, por exemplo, em áreas protegidas, não é? Ao cargo do ICNF ou em parques urbanos, por exemplo, em que facilmente as câmaras, sendo proprietárias desses terrenos, poderiam elas próprias incentivar mais este tipo de construção de zonas úmidas, incentivar todos os serviços e a biodiversidade associada. Muito bem. Obrigada, Zé. Vamos passar agora, então, vamos mudar um bocadinho, vamos agora focar um bocadinho em algumas questões dirigidas à Sandra e relativamente à ação do ICNF, e há uma questão que pergunta mesmo: o ICNF desenvolve protocolos ou ações de sensibilização para os municípios ou para as escolas para sensibilizar toda a comunidade? E a pergunta continua a dizer: acho que a maioria das pessoas, principalmente entidades competentes, não têm sensibilidade e penso que deveria haver mais insistência para os sensibilizar para a importância da conservação das zonas úmidas. Quer comentar, responder, Sandra? Sim, claro, obrigada pela questão. Naturalmente que o ICNF tem feito ações de sensibilização neste tema, portanto, chamando a atenção para o tema das zonas úmidas e para a sua importância. Eu dava nota que muito recentemente, no dia em que se comemoraram os 50 anos, no dia 2 de fevereiro, nós organizamos um seminário que envolveu, obviamente, responsáveis de várias organizações, das academias, colegas do próprio ICNF,
e que teve exatamente este propósito de sensibilizar, portanto, o público para a importância destas áreas. E para além destas iniciativas que fazemos anualmente, pelo menos este seminário praticamente todos os anos é organizado, fazemos outras ações mais direcionadas especificamente, sendo que, como eu disse, portanto, estas áreas, grande parte dos sítios Ramsar coincidem com a Rede Natura ou com áreas protegidas e, portanto, associamos, obviamente, portanto, a comunicação da sua importância àquilo que é a responsabilidade de comunicar a importância dessas áreas protegidas ou dos sítios da Rede Natura. E, portanto, são por norma, ações que são feitas em conjunto. Mas sim, o ICNF está disponível e faz este tipo de ações e naturalmente, se for necessário algum tipo de articulação, algum tipo de apoio específico, porque como foi colocado uma escola e municípios, estamos obviamente disponíveis para fazer este tipo de ações e para apoiar a realização desse tipo de ações, quer com materiais, naturalmente, que já desenvolvemos sobre o tema, quer, obviamente, disponibilizando técnicos da Direção Regional para acompanhar e apoiar este tipo de ações de sensibilização. Obrigada, Sandra. No seguimento também desta temática, há uma questão muito particular que tem a ver sobre o estado de conservação da Lagoa de Paramos em Espinhos-Moris. Há alguma ideia sobre o estado de conservação desta lagoa? É uma das questões colocadas pela nossa audiência. Assim, sobre isso, ela está, portanto, a lagoa está inserida na ZEC da Barrinha de Moris e, portanto, ela, sob o ponto de vista da conservação, é muito relevante. Ela teve, de facto, problemas na década de 80, que, entretanto, foram resolvidos e, portanto, ela, neste momento, está, de facto, com melhores condições e, portanto, sobre isso, em específico, a qualidade da água, eu não consigo dar uma informação muito específica, e se teríamos, naturalmente, também era importante, se calhar, hoje estar aqui connosco a Agência Portuguesa do Ambiente, não é? Que tem aí também responsabilidade nestas matérias. Sobre o ponto de vista da conservação e sobre o ponto de vista daquilo que foram os problemas que esta área teve aqui na década de 80, eles já estão resolvidos, tinha a ver essencialmente com questões de poluição que, entretanto, foram resolvidas, não é? Com a construção das hectares, com a melhoria do tratamento dos efluentes domésticos e industriais. Este tipo de áreas também teve notórias melhorias e ainda bem, não é? Portanto, hoje temos, de facto, aqui os sistemas bastante melhorados. Agora, uma questão que se coloca aos dois, que eu acho particularmente interessante, que é, acham que os jovens têm iniciativa voluntária e interesse em participar de forma ativa na preservação dos ecossistemas? Sim, eu acho que, quer dizer, voluntária, nós temos todos, e aqui temos a obrigação de quem luta pela causa ambiental, tem aqui a obrigação, naturalmente, de fazer isto que estamos a fazer, de sensibilizar, de explicar a importância, de dar a conhecer a importância. Portanto, o voluntária é, depois de fazermos, naturalmente, aquilo que nos compete, que é chamar a atenção para a importância destas áreas, não é? Obviamente que eu acho que é fácil conseguir chegar aos públicos mais jovens, e vimos pela apresentação que o José nos trouxe, não é? Quer dizer, é de facto muito atrativo, não é? Olhar para um charco e ver toda a biodiversidade que ele reúne e conseguir conhecer todos aqueles animais e todas aquelas plantas. Eu acho que do ponto de vista dos jovens, que é o público-alvo, que muitas vezes é o mais importante atingirmos, porque estamos, obviamente, a tratar, a formar consciências para o futuro, não é? E, portanto, eu acho que é fácil chegar lá e acho que é fácil explicar a importância que estas áreas têm portanto, eu acho que sob esse ponto de vista, aliás, o projeto que o José trouxe, não é? Explica isso muito bem, as iniciativas que foram tidas com crianças e com escolas e todo o projeto, penso eu que é um projeto que exige naturalmente, por parte de quem dinamiza estas ações, grande empenho, forte compromisso, grande responsabilidade, mas eu acho que é possível, não é? E tu, É um Zé, da desafio tua grande. experiência, não só... Deixa-me só contextualizar aqui uma questão, desculpa. Da tua experiência, não só do projeto Charcos com Vida, mas também de toda a tua experiência dos projetos de divulgação e comunicação de ciência, o que é que tu achas? Achas que os nossos jovens estão sensibilizados para a causa da conservação da natureza? Sim, é uma pergunta difícil de responder, não é?
Sente-se que os jovens têm sensibilidade, de uma forma geral, para o tema. No entanto, vivemos numa época em que existe muita informação. Os jovens são inundados de informação a todo o tempo, a toda a hora, e muita dessa informação vem de áreas mais lúdicas e, se calhar, poderíamos chamar mais de distração do que de informação. Portanto, a sensibilização ambiental tem que concorrer com as redes sociais e com toda uma exigência de atenção das novas gerações para muitos temas que, naturalmente, em muitos casos, têm uma gratificação muito mais imediata e portanto, não é fácil, muitas vezes, sensibilizar jovens para estas questões. Aquilo que eu sinto é que é um processo em contínuo. É muito diferente eu falar sobre charcos a miúdos ou levá-los a um charco e mostrar-lhes a biodiversidade. E nós precisamos de estratégias de aproximação das novas gerações às questões ambientais. Precisamos de motivar as novas gerações para mudanças de comportamento, e aqui não falamos naturalmente só de questões pontuais como o charco ou os anfíbios ou o que seja, falamos de questões ambientais globais, não é? Os grandes temas da atualidade, as alterações climáticas, a poluição por plásticos, a destruição dos ecossistemas, que estão ligados a todos os hábitos do nosso dia-a-dia, não é? A nossa alimentação, a forma como nós nos vestimos, como nos movimentamos, e isto precisa, naturalmente, no fundo, de uma consciência ambiental holística, alargada. Nós percebermos qual é o nosso espaço neste planeta e percebermos que há uma necessidade de mudança que é urgente, não é relativamente urgente, é muito urgente, não é? Os dados mostram-nos que temos, se calhar, poucas décadas para poder controlar questões importantes como as alterações climáticas. E, portanto, não é só algo que é importante para os ecossistemas, para a biodiversidade, é importante para nós também, e, portanto, nós todos em conjunto, não é? Sejamos professores, educadores do meio científico, temos que encontrar as melhores estratégias, ou também do meio, obviamente, das entidades públicas, quais são as melhores estratégias e ferramentas para podermos sensibilizar as novas gerações para estas questões que são, de facto, questões geracionais importantes que podem mudar o nosso futuro no planeta. Sim, se calhar temos que mudar um bocadinho a nossa forma de comunicar e de falar aos jovens, não é? De chegar a eles. Foi-vos lançado um desafio, eu disse a mim porque também me integro um bocadinho nesta temática, foi-nos lançado um desafio muito interessante em que nos dizem: gostaria de saber até que ponto o ICNF e a Academia vê a possibilidade, até legal, de construir a partir de zonas degradadas, pedreiras, por exemplo, em áreas a recuperar paisagisticamente. Quem quer começar a comentar o desafio? Eu não percebi muito bem a questão é aproveitar e recuperar paisagisticamente as áreas. Será que vale a pena recuperarmos as pedreiras como exemplo? Claro que sim, isso aliás é uma obrigação, não é? Portanto, o processo de licenciamento de uma pedreira pressupõe exatamente a sua recuperação ambiental e paisagística quando é terminada a lavra, a sua exploração. Portanto, isto é uma obrigação, decorre naturalmente da lei. Agora, muitas vezes, obviamente, pode haver situações em que isso, por diversas situações, nem sempre é conseguido, mas isso é uma obrigação. Quando aprovamos e licenciamos uma pedreira, tem associado um plano ambiental de recuperação paisagística para quando terminamos a fase de exploração da pedreira, se proceder naturalmente à sua recuperação, é óbvio. Sim, as pedreiras e, por exemplo, os caulinos ou os barreiros, ou seja, as zonas de extração de inertes, são muitas vezes zonas importantes até deste tipo de zonas úmidas, porque criam depressões que depois acabam por ser colonizados
por diferentes tipos de organismos e poderiam ser valorizados neste sentido. É claro que se passarmos daqui para outro tipo de extrações, eventualmente zonas de minérios que tenham algum tipo de contaminação, etc., estamos a passar para outras situações eventualmente muito mais difíceis de gerir e que podem ser até complicadas de levar pessoas e por aí fora. Mas esse exemplo que foi dado é um excelente exemplo de como podemos aproveitar zonas degradadas para reverter para zonas de conservação de biodiversidade. Há vários exemplos, por exemplo, uma das últimas, provavelmente a última população de cágados em todo o litoral norte situa-se exatamente numa antiga zona de extração de barro, perto de Vila Verde, em Prado, perto de Braga, mas são zonas que estão abandonadas e que acabam muitas vezes por ser depois usadas essencialmente para pesca desportiva e, portanto, para a introdução de espécies invasoras e que se tornam naturalmente muito difíceis depois de controlar. Obrigado. Tenho aqui mais questões, vamos continuar. Há aqui uma questão da Matilde Folgado que pergunta se poderão ser levantadas questões de segurança. Não sei se querá, não percebi muito bem que questões de segurança serão estas, se serão relativas, por exemplo, à criação dos charcos, como o Zé estava a explicar. Presumo que sim. Sim, a questão de segurança é uma questão acertei, importante. eram mesmo essas, desculpa, exatamente, sim, relativamente à segurança na criação de charcos, exato. São questões importantes que nós aqui em Portugal muitas vezes não damos o devido valor, mas, por exemplo, em Inglaterra não se pode construir um charco sem haver um protocolo de higiene e segurança a cumprir e seguros específicos para essa construção. Aqui em Portugal normalmente nós facilitamos muito mais, evitamos essas chatices e fazemos de uma forma menos cuidada, digamos assim. Nós sempre que fazemos a construção de charco, a primeira coisa a primeira informação é a segurança durante o processo, portanto, como manusear as ferramentas, que cuidados ter, etc. E temos também o cuidado de planear os charcos de maneira a que eles não possam ter algum tipo de perigo depois de terem água. E no caso, por exemplo, de um charco ser colocado num jardim de infância, ele normalmente leva uma vedação para impedir que as crianças lá possam ir. E, por norma, a profundidade é adaptada ao local e à faixa etária das crianças que possam utilizar. Normalmente, por exemplo, num jardim de infância nunca terá mais que 30, 40 centímetros de profundidade para evitar eventuais acidentes. Mas pronto, tenta-se ter este tipo de cuidados. Por exemplo, em Serralves, o charco não é visitável para já e quando for terá um passadiço de maneira que as pessoas não tenham que chegar à beira do charco, porque muitas vezes a questão de segurança não é tanto de perigo de vida, mas de a pessoa poder escorregar e ir ao charco. Exato. Literalmente. Obrigado, Zé, obrigado. Vamos continuar então. Há aqui também um comentário em que a Isabel acha que são excelentes as iniciativas do ICNF e pergunta talvez uma ligação ao Ciência Viva pudesse ajudar a articular essas atividades. Quer comentar, Sandra? Sim, pronto, nós temos dado alguns apoios pontuais em projetos quando nos desafiam de educação ambiental e, portanto, nós temos mesmo um conjunto de pessoas dentro daqui da Direção Regional que trabalhavam, agora têm alguma dificuldade porque têm sido feitas poucas ações junto das escolas.
mas trabalhavam em educação ambiental, na área da sensibilização, sobretudo para a importância das áreas protegidas, da conservação da natureza. Portanto, nós temos gente com competências nessas matérias que naturalmente têm feito trabalho ao longo dos anos na área da educação ambiental em articulação com as escolas. Agora, infelizmente, no contexto pandémico, essas ações estão maioritariamente suspensas e, portanto, as pessoas têm estado, obviamente, noutras áreas, foram chamadas a apoiar outras áreas, designadamente na organização também de eventos desta natureza. Obviamente que a nossa preocupação é sempre sensibilizar, aumentar e chegar a públicos para passar as nossas mensagens e, portanto, isso estamos, obviamente, disponíveis e colaboraremos dentro daquilo que forem, naturalmente, as nossas limitações técnicas, mas sim, se for necessário algum tema, alguma coisa em específico, portanto, é contactarem connosco para o meu e-mail e nós apoiaremos dentro daquilo que for, obviamente, a nossa disponibilidade. Obrigada, Sandra. Temos aqui mais intervenções da nossa audiência. Temos a Matilde que gostaria de colocar uma pergunta. Não sei se tem o microfone. Sim, sim. Estou sim? Estou sim? Sim, sim, sim. Estamos a ouvir muito bem. Boa eu tarde. peço desculpa que eu entrei sem querer através da plataforma da minha filha. O meu nome é Alexandra Serra, e coloquei a questão sobre a utilização, na recuperação. Com certeza que sei que as pedreiras têm obrigatoriamente um plano de recuperação paisagística que está previsto na lei e que deve ser cumprido criteriosamente e até ao fim. A questão que eu colocava é, isto porque acompanho projetos que são sujeitos à avaliação de impacto ambiental, e já não é a primeira vez que se nos colocamos nós técnicas e colocamos a todos os técnicos envolvidos nesta avaliação a possibilidade de, com as lagoas que já existem nas pedreiras e que entretanto vão sendo colonizadas pela fauna e a flora que existe ali à volta, e que acabam por ser zonas mais ricas do ponto de vista da biodiversidade, que infelizmente o futuro dessas lagoas vai ser o aterro, portanto vão acabar por deixar de existir. E uma questão que nós normalmente colocamos é até que ponto é que não é possível que estas lagoas, alguma pelo menos, se mantenha, com certeza garantindo questões de segurança e salubridade inclusive, de forma a ter ali uma zona mais úmida, até que possam permitir, que normalmente estas zonas também se localizam em zonas florestais, em que têm zonas com algum risco até de incêndio, pela floresta que existe à volta, sejam pontos de captura de água quando é necessária, pontos também de aproveitamento da água até para a rega, para as zonas mais próximas, e sendo um ponto também de manutenção da biodiversidade nesta zona que estará com certeza mais pobre. Muito obrigada. Obrigada, Sandra? Alexandra, antes de mais, obrigada pela sua questão, e eu confesso que quando colocou ali no chat não percebi de imediato a questão que estava a ser colocada. Eu é que agradeço. Obrigada pela questão que colocou. Eu acho que, efetivamente, e concordo consigo, eu acho que aterrar todas as situações e muitas vezes, torna-se para além de ser complicado, porque a recuperação ambiental e paisagística das pedreiras é muito relevante, obviamente, e deve ser, e vocês fazem, já percebi que trabalha na área do acompanhamento desses projetos e, portanto, é muito relevante que seja efetuada e garantida. Agora, do meu ponto de vista, alguns desses pontos, não digo que todos, mas em determinadas circunstâncias, são de facto relevantes e identificou aí um conjunto de usos muito importantes, nomeadamente pontos de água para o combate aos incêndios e, portanto, podem naturalmente ter essa função, não vejo por que não é? E, além do mais, obviamente, aquilo que deu nota e que vai ao encontro também da exposição de José Teixeira é que, de facto, eles muitas vezes, portanto, têm condições para constituir um charco, uma área que reúne condições para garantir, essas micro-reservas, eventualmente, ou áreas
que podem, em termos de biodiversidade, ser muito relevantes. Eu acho que não há propriamente uma regra para isso, não é? E obviamente a Alexandra saberá tão bem como eu que não é? Portanto, depende do tipo de pedreiras, depende do que estamos a explorar, depende da situação onde elas se enquadra, mas sim, eu concordo consigo e acho que, de facto, uma das possibilidades e aquela que eu vejo com grande interesse é muito a criação de pontos de água, não é? Também para apoiar o combate aos incêndios e que, ao mesmo tempo, podem reunir condições para constituir uma zona úmida, obviamente com um grande contributo para a biodiversidade. Não digo que sejam todas, porque depende muito também do tipo de exploração, do que estamos do tipo de pedreira que estamos a falar e do material que está a ser explorado, mas, efetivamente, concordo consigo. Não sei, o José poderá aqui acrescentar mais alguma coisa, mas... Não tenho nada a acrescentar, eu concordo também, são zonas interessantes que poderiam e deveriam, se calhar, ser recuperadas no sentido de poderem ter esta valência, não é? Porque muitas vezes têm inerentemente já a criação de uma massa de água e, portanto, tentar ao máximo tirar proveito dessa massa de água para a conservação da biodiversidade, se possível. Pronto. Muito obrigada. Vamos passar agora aqui também a vez ao Sr. José, que está aqui a tentar falar connosco, levantar a mão. Acho que agora já pode colocar a sua questão. Obrigada. Está com o microfone desativado. Agora está. Sim, agora está. Obrigada. Olha, eu ia colocar 3 ou 4 questões mais de curiosidade, de que provavelmente integradas nesta perspectiva, digamos, educativa do problema, mas agora, começando muito rápido, eu vou expor as questões muito sinteticamente aos nossos palestrantes, começando precisamente pela questão das pedreiras e coisas abandonadas. Ali na zona de Pinheiro de Azer, há umas zonas de exploração de urânio que foram vedadas com a indicação de que haveria perigo de radioatividade. A minha pergunta é se tem algum conhecimento que tenha havido mutações ou qualquer coisa no género na fauna ou na flora dessa zona. Portanto, estamos a falar ali na próximo de Tábua, Azer ou Pinheiro de Azer. Ainda, na escala micro, eu aqui na cidade do Porto, no Parque da Cidade, tenho verificado que a população de gansos varia muitíssimo ao longo do ano. Há alturas em que temos um número relativamente reduzido, mais no verão. Por exemplo, nesta altura temos uma quantidade enorme de gansos e há lá uma espécie que são os gansos cinzentos e brancos, que eu pensei que eram, enfim, do parque, mas encontrei exatamente a mesma espécie a norte de Zamora, nas lagunas de Vila Fáfila, que é um sítio muito interessante, também uma zona de charcos e de lagoas muito interessante, a norte de Zamora, e essa população de gansos, que são idênticos ou são iguais a esses que eu encontro aqui no Porto, disseram que eram selvagens, portanto, estavam aves migratórias que ocupam esta zona das lagunas. Portanto, é uma zona também de betardas interessante para ser observada. Portanto, ser uma pergunta de curiosidade. Agora, ainda sobre charcos, o charco maior que eu conheço, suponho que é dos maiores mundiais, é no Camboja, Tonle Sap, que é um charco, é um lago, mas não se pode chamar bem um lago, porque aquilo varia 10 vezes a sua superfície ao longo das estações, quando passamos da estação seca para a estação úmida. Portanto, tem uma população a viver dentro da água de uns milhares de pessoas, portanto, vivem em palafitas ou em barcos, e quando o lago seca, portanto, no período de seca, a superfície fica reduzida a cerca de 1/10 da superfície máxima do lago. Ele varia entre qualquer coisa como 24 mil quilómetros quadrados e depois chega a 2.400 quilómetros quadrados. E, portanto, é uma coisa muito interessante porque a população pega nos barcos, pega nas casas e muda as aldeias de sítio. Portanto, é um sítio
que realmente é fantástico do ponto de vista de diversidade e por o facto de ser habitado, curiosamente não tem poluição, pelo menos não encontrei poluição no meio do lago. Eu cheguei a dormir lá e não encontrei nenhum vestígio de poluição, plásticos, etc. Portanto, eles conseguem manter esse equilíbrio, apesar de viverem milhares de pessoas nesse local. Mas o grande problema, a minha pergunta é o seguinte: o lago ou o charco, que aquilo realmente no verão terá, na época seca tem uma altura para aí de 1 metro, tem uma quantidade brutal de jacintos de água, de tal maneira que os barcos encalham, não conseguem, um barco com motor relativamente potente não consegue ultrapassar as barreiras de jacintos de água. Estão milhares de toneladas. A minha pergunta é se existe neste momento alguma estratégia de combate ao jacinto de água, que é de facto uma praga que atinge proporções incríveis. E, finalmente, a última pergunta tem a ver com os mosquitos, que é o seguinte: na zona do Alto Amazonas, a montante de Manaus, pronto, na zona do Rio Negro, não há mosquitos. Posso dormir na selva sem problemas nenhuns, não há um único mosquito. Em Jusante de Manaus, no ponto em que o Rio Negro encontra o braço do Rio Amazonas, que é o chamado Rio Branco, aí à noite a situação é absolutamente insuportável. Disseram-me que era um problema de pH da água. O Rio Negro teria um pH mais baixo e que isso seria incompatível com a vida dos mosquitos. A verdade é que não havia mosquitos. Abaixo, os quilómetros, situação insuportável quando a água muda de cor. Portanto, a saber se sabem alguma coisa porque é que os mosquitos aparecem e desaparecem nestas circunstâncias. Obrigado. Okay. Muito obrigado pela sua intervenção. Zé, queres comentar, tentar responder algumas destas curiosidades, por favor? Sim, rapidamente. Sim, porque já vamos bastante avançados na hora. A questão das aves aquáticas faz parte da dinâmica natural das zonas úmidas, não é? As aves aquáticas são migradoras, a maior parte, e, portanto, é natural que os gansos e, por exemplo, as garças sejam muito mais abundantes no inverno, que é quando elas passam aqui o período de invernada. E é a melhor altura para visitar as zonas úmidas, exatamente para a observação de aves, é desde o outono até à primavera, que é quando se vêem mais espécies. É curioso esta presença, se calhar, cada vez mais frequente de algumas espécies que eram relativamente tímidas, como o ganso do Canadá, que referiu, e outras que vêm aparecendo mais em parques urbanos e no estuário do Douro também. É um bom sinal, eventualmente. Há algumas espécies que se têm vindo a adaptar a passar o inverno, a passar o ano todo em Portugal, como por exemplo a cegonha, que neste momento já não faz em muitos casos migrações, mas é natural e é um dos incentivos à observação, à ida às zonas úmidas, é precisamente ver esta dinâmica e como vai mudando a paisagem e as espécies que ocupam ao longo do ano. A questão das mutações não é fácil, não existem estudos que eu conheça que se dediquem a isso. O facto é que normalmente as minas de wolframio ou de outros materiais que sejam contaminantes normalmente não têm anfíbios ou têm muito poucos anfíbios, e isto parece ser um indicador de que eles não conseguem aguentar. Eles não têm a pele nua, portanto são muito sensíveis a contaminações do meio, e pode ser um indicador de que pelo menos não aguentem. Mutações não conhecemos, mas de uma forma genérica, ao nível mundial, a quantidade de mutações nos anfíbios tem vindo a ser mais relatada, e provavelmente tem a ver com índices de pesticidas e outros contaminantes ambientais cada vez mais intensas. A questão do jacinto de água, se calhar deixava para o ICNF, é de facto algo importante a ter em conta, mas a ter em conta também
como às vezes as próprias medidas de conservação podem levar também a problemas ambientais, porque, por exemplo, no Baixo Mondego, onde existe uma das últimas populações de um nenúfar ameaçado, as técnicas de remoção de jacinto de água fazem com que as poucas populações de nenúfar também desapareçam com essa remoção de jacinto de água. E às vezes, se não se tiver cuidado, a máquina que é usada no Baixo Mondego e depois vai para a Lagoa de Fermentelos a seguir, qualquer pequeno resíduo que leve de jacinto de água vai fazer a propagação e vai espalhar. Sobre os mosquitos, não sei responder. Naturalmente, eles serão sensíveis às questões químicas da água, mas não lhe consigo responder. Sandra, rapidamente quer comentar a questão dos jacintos de água? Muito Sim. Rapidamente, estamos mesmo em cima da hora, peço desculpa. Muito obrigada. Sobre o jacinto de água, só queria dizer que, de facto, é uma preocupação nossa, da tutela, e muito recentemente, portanto, houve candidaturas do POCUR para apoiar, obviamente, intervenções de controle do jacinto de água, não só do jacinto de água, mas de outras plantas infestantes, e, portanto, nós tivemos aqui um conjunto de candidaturas, designadamente na região norte, para controlar o jacinto de água, onde ele tem proliferado em larga escala. E, portanto, dar nota que, de facto, é uma preocupação que está sinalizada, que estamos a acompanhar e a tentar encontrar as soluções técnicas, científicas, para controlar a proliferação de jacinto de água, sendo que também, do ponto de vista daquilo que são os apoios estatais no âmbito dos fundos comunitários, a questão está identificada e, portanto, houve já apoios dirigidos exatamente para controlar o jacinto de água. Está bem? Muito obrigada. Bem, muito obrigada a todos. Peço imensa desculpa, mas dado o avançado da hora já não vamos poder colocar mais questões. Provavelmente uma segunda conversa para o ano, em que estas questões poderão ser abordadas e outras novas surgirão com certeza. E vou então terminar aqui esta nossa conversa sobre as zonas úmidas. Acho que todos nós ficamos a perceber um pouquinho mais da importância destas zonas e perceber que se calhar algumas delas estão mesmo aqui ao lado das nossas casas e que têm um papel fundamental para o nosso bem-estar. Queria então, em nome da Fundação de Serralves, fazer apenas alguns agradecimentos, nomeadamente aos oradores por terem aceito o convite para estar aqui presente e a todos vós que nos acompanharam até estas horas, já quase hora de jantar. E queria também agradecer o CIMAR, que é o parceiro científico desta iniciativa da Fundação de Serralves, e também a SONAI, como mecenas do Parque da Fundação de Serralves. Aproveito também para vos convidar a estar presentes amanhã em mais uma Conversas com Serralves sobre uma temática completamente diferente, o cinema durante o Estado Novo, com a participação da professora investigadora Maria do Carmo Pissarra, e também no dia 25, uma em que voltamos à biodiversidade, agora do solo, com a participação do professor José Paulo Sousa, do Centro de Ecologia Funcional da Universidade de Coimbra. Muito obrigada a todos, em meu nome, Sandra Ramos, em nome da organização. Muito obrigada por terem estado connosco, foi um prazer e espero voltar a vê-los brevemente noutras conversas com ciências, em que eu também poderei partilhar um bocadinho da minha ciência convosco. Até lá, obrigada. Obrigado. Deus, obrigada, boa tarde. Boa tarde.